Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, agora no horário das 18h30, uma entrevista, na verdade um bate-papo com uma pessoa que faz política, cidadania, literatura, música, cinema, meio ambiente e direito, como é o caso da nossa entrevistada de hoje. Estou aqui com Marjorie Madruga, advogada e procuradora do Estado, referência com o assunto meio ambiente, que ela vai falar bastante sobre isso. Antes de eu falar mais, vamos receber nossa entrevistada, Marjorie Madruga. Bem-vinda ao Conversa de Botequim. Obrigada, Cefas, ao seu botequim. Um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo meu. Em nome da equipe, agradecer a você. Estamos aqui no Bardalos Comida e Arte. Agradecer a Lula Belmont pela parceria. Fazer aqueles dois velhos lembretes. Primeiro, o programa é 100% interativo. É uma entrevista num bar em pleno funcionamento. Quem quiser assistir aqui no Bardalos pode vir. Já tem gente aqui no Bardalos. Tem gente que disse que vai assistir aqui. Tem gente lá de fora. Tasso Fontinelli está fazendo barulho lá de fora, como sempre. E quem quiser assistir pelo meu Facebook pode fazer perguntas. Você faz as perguntas para a Marja, ela vai respondendo na medida do possível. Antes de eu fazer a primeira pergunta, vamos brindar. Ao Bardalos, ao Conversa com o Botequim. E ao meio ambiente de Potiguar. Tão sofrido. Vamos falar bastante sobre isso. Marja, tem um monte de perguntas. O meio ambiente, não sei se é impressão minha, mas de uns meses para cá o meio ambiente ganhou as pautas dos jornais, as manchetes. Mas para manter a tradição do programa, eu sempre pergunto sobre como a pessoa começou naquilo que é hoje. Nenhuma criança sonha em ser procurador. A criança quer ser médica, astronauta, bailarina. Deixa eu lhe perguntar, o que é que você queria ser quando criança? Como foi a infância de Marjorie Madruga? Uma coisa bem diferente, queria ser caminhoneira. Você queria ser uma caminhoneira, Marjorie? Sonhava em ser uma caminhoneira. O que é isso? Última coisa que eu queria era fazer direito. Eu nunca pensei em fazer direito. Mas como é que uma criança, uma menina quer ser caminhoneira? Me explique isso. Eu acho que eu sempre tive uma alma viajante. Eu sempre sonhei viajar, conhecer o mundo, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares. Então, sei lá, eu gostava de andar de carro, entendeu? De dirigir carro. Diz que eu dava muito trabalho para dormir quando eu era bebê e tinha um tio meu que me botava no carro. Nossa. E ficava passeando comigo, aí eu adormecia. Então, era o segredo para eu dormir. Até hoje é assim. Se me botar numa estrada, eu durmo. Nossa! Então, eu acho que... No volante não, né? Não, no volante não. Aí eu tô acesa. Mas se tiver alguém dirigindo... Dorme. Eu sou uma péssima companhia. Mas, Maria, sua infância, afinal de contas, foi aonde? Você falou que o seu pai é de São Miguel e você passou a infância em Mossoró. Não, meu pai veio para Natal ainda solteiro. Ah, tá. Então vamos falar. 50. Fala um pouquinho do seu pai e fala um pouquinho sobre seu nascimento e quando você era criança. Meu pai veio para Natal ainda jovem, né? Sim. Nos anos 50, mais ou menos. E nos anos 60 conheceu minha mãe. Ele era comerciante, mas um aviador frustrado. Ele queria pilotar. Então eu acho que eu tenho essa vontade de viajar, de voar, talvez venha dele, né? E conheceu minha mãe aqui em Natal, mas eles casaram assim, para o padrão da época, eles casaram já bem tarde. Meu pai tinha 38 anos. Nossa! E a minha mãe também tinha 28. Então, achavam totalmente fora do padrão, né? Minha mãe já era formada, era juíza. Então, assim, um casal que realmente com a música do Firmamento de Cidade Negra, né? Eu sou filha do amor. Tenho a sorte de ser filha do amor. Que bacana, e ter sido criada com muito amor. Meus pais se amavam muito, assim, eles são uma referência muito importante na minha vida, pelo que me deram de amor. Tanto que quando eu fui fazer terapia, a minha terapeuta falava: ao contrário de todo mundo que vem aqui porque os pais se separam, o amor não existe, você é o contrário, né? Nossa! Já virou um problema, porque você cria uma referência tão alta na sua vida que aí fica difícil a realidade. A comparação com outros, né, afeta. Mas vivi, Cefas, muito perto da natureza, né? Sim. E dos livros. São coisas que me constituem, eu até brinco. Eu acho que eu nasci entre chupetas, fraldas e livros, porque tanto a minha mãe como o meu pai eram e são grandes leitores. Nossa. A minha casa sempre foi cercada de livros, então eu comecei a ler desde muito cedo, desde criança. A leitura foi uma coisa que faz parte da minha vida, assim, sem a qual eu nem posso viver. Livro, para mim, é minha grande paixão. E isso eu herdei, é o legado dos meus pais para mim, tanto meu pai como minha mãe. E muito perto da natureza também, porque meu avô tinha fazenda, então todo final de semana a gente estava na fazenda.
Tomava leite no peito da vaca, andava de cavalo, passava o dia... Era onde a fazenda? Ceará-Mirim. Ceará-Mirim? Você morava em qual bairro aqui em Natal? Barro Vermelho. Barro Vermelho? E passava o dia na carroça com meus primos, meus irmãos, trepando em árvore, tomando banho de tanque. Então eu tive essa infância muito perto da natureza, essas vivências muito ricas, né? Sim. E também depois, já tipo 10, 11 anos, 12, meu pai já comprou casa na praia, então eu já passei a ter uma vivência muito mais marinha, sim, né? Que é, na verdade, a minha alma. Apesar de eu ter essas duas experiências, mas eu sou uma pessoa marinha, eu sou uma pessoa da praia. Então a natureza e esses ambientes, eles sempre fizeram parte de mim, me constituem, na verdade, né? Então, que bacana. Já era uma relação com o meio ambiente. Já, né? Exatamente. Desde a infância. Uma relação né? afetiva, né? É. Puramente afetiva, hoje memorialista e também depois virou profissional. Mas a natureza, o meio ambiente sempre foi um lugar de abrigo, de encontro, de pacificação. Eu, adolescente, quando eu tinha uma briga, eu estava mal, brigava com meus pais, aquelas rebeldias da adolescência. Aí eu ia para a praia, me encontrava lá, ficava ouvindo a oração das ondas e me acalmava, sabe? Que bacana. Eu tenho isso. Até hoje, o lugar que eu mais amo ler é a beira da praia. Eu pego um livro, vou pra praia, passo o dia inteiro na minha cadeirinha lendo debaixo do sol. Você gosta de praia isolada ou praia com mais gente? Não, prefiro praia com menos gente. Menos gente. E de preferência sem música. É bom que se diga. Ponta Negra tá impossível você. Eu amo Ponta Negra, faz parte da história da gente, né? Mas depois realmente foi muito corrompida, digamos assim, né? Por esse caos, né, de gente, sem fiscalização, sem bom senso. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar, eu tô curioso em saber do seu sonho de ser caminhoneira. vamos falar mais sobre isso. É bem inusitado, né? Bem inusitado. Você chegou a externalizar isso para seu pai e sua mãe? Como é que foi isso? Ah, sim, com certeza. Meus pais sabiam. Eu, quando era criança, quando tinha uma briga, eu arrumava as trouxas e ia pro portão, dizia que ia me embora. Ah, meu Deus. Eu sempre tive essa vontade de... Quando eu tinha 15 anos, eu tinha tanta vontade de ir embora. Quando eu tive 15 anos, a minha mãe, em vez de me dar uma festa, como todo mundo, que eu também não queria, sim, eu sempre odiei essa história de festa, de debutante, não sei o quê. E nem viagem pra Disney, né? Porque era... Todas as minhas amigas faziam isso, né? E eu não queria nem uma coisa nem outra. Aí eu disse, eu quero um quarto pra mim, fora da casa. Nossa. Eu quero a minha independência, eu quero morar sozinha. Aí a minha mãe e meu pai construíram um quarto pra mim, fora da casa. Que amor. Nossa. E aí eu tinha meu cantinho já, né? Você se sentia independente? Já me senti independente. E aí, mas não me seguraram por muito tempo não, porque aí quando eu me formei, aos 21, eu fui embora para São Paulo, fazer mestrado, e aí de lá pronto, nunca mais voltei para casa. Nunca mais voltou. Mas vamos falar sobre como você decidiu. Aí, passado o sonho de ser caminhoneira, você fez a opção por fazer direito. Como é que foi isso? Você queria fazer direito? Não, tinha influência da família? Foi como, Marjorie? A minha família tem muitos gente da área jurídica. Minha mãe era juíza, sim, tia promotora, primos, sim. É uma tradição na minha, sim, família, a área jurídica. Talvez por isso eu sempre rejeitei. Porque tem um lado meu muito subversivo, muito do ir contra, entendeu? O sistema que está ali. E aí eu acho que eu resisti até o fim. Não, mas na verdade eu queria ser antropóloga, sim, arqueóloga. Mas essas coisas não tinham aqui em Natal, na faculdade. Naquela anos 80 você não faria, verdade, né? Lembra-se que a gente estava ainda saindo do regime militar, né? Exatamente. Então você não tinha. Aí queria muito ser jornalista. Tinha muita vontade. Pronto, isso aí acho que foi a última coisa. Mas aí minha mãe dizia assim, vai ser jornalista para quê? Para trabalhar no diário? Não, é só isso que você tem, porque não tinha mais nada aqui. Exatamente. Só que assim, na verdade era uma forma da minha mãe me segurar. Hoje ela diz, se você tivesse sido jornalista, você ia estar cobrindo as guerras. Do jeito que você ia estar cobrindo as guerras e eu ia enlouquecer. Então, eu engoli, né? Sim. Assim, eu fui um pouco na conversa dela e aí não fiz jornalismo, mas me arrependo, viu, Sérgio? É mesmo? Me arrependo. Nossa. Você seria uma ótima jornalista, eu acho pela que eu teria, sua natureza justamente subversiva. Eu acho que eu teria me realizado muito, sabe?
em muitas áreas, acho que do jornalismo. Muito bom. Mas aí pronto, aí sobrou direito. Naquele grande cardápio que a universidade nos oferecia. Né? E aí eu fiz direito, mas fiz mesmo, acho que foi muito por uma falta de opção. Sim. E por eu entender naquele momento que uma coisa sempre me guiou na vida, que é a liberdade. Sim. A autonomia, ser livre. Sim. Isso fez parte da minha vida inteira. Então, naquele momento, naquelas circunstâncias, naquela Natal, fazer direito iria me trazer essa liberdade muito rapidamente. Sim. Entendeu? Então, isso foi o que me moveu mesmo. Mas eu também sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu mergulho. Então, embora não tenha sido uma escolha afetiva, né, de coração, assim, ou sonhada, eu mergulhei no direito e aí, mergulhei num primeiro momento, me encontrei, achei que tinha me encontrado na faculdade, mas porque eu acho que a faculdade é uma coisa muito fascinante, eu acho que qualquer curso que a pessoa vai fazer, a pessoa fica inebriada, porque é o conhecimento que inebria, né? Sim. Então, aquilo ali eu amava ser universitário. Eu digo que se eu fosse milionário, eu ia ser só estudante, sabe? Viver só mudando de curso ali, estudando e tal. Então, eu fui num primeiro momento, eu realmente me empolguei demais, fiquei feliz. Aí depois, comecei a advogar e fui para São Paulo, né? Aí comecei a advogar lá. Aqui eu já advogava. Sim. Aí como é que foi essa ida para São Paulo, Márcia? Fui fazer mestrado lá na PUC, em processo civil, que hoje não tem nada a ver com o que eu faço, assim, eu jamais faria de novo. Aí trabalhei no escritório lá, depois eu voltei para Natal e fui trabalhar no escritório. Fui ser coordenadora jurídica do Detran e fui trabalhar no escritório do Dr. Ide Furtado, porque ele tinha sido meu professor. Sim. E aí quando eu voltei de São Paulo, ele me convidou para trabalhar no escritório dele. Então eu fazia esses dois, era do assessora jurídica do Detran, coordenadora do jurídico e trabalhava no Dr. Ide. Mas aí digamos, gostava da advocacia, mas não estava realizada, sabe? Sim. E aí o Detran foi quem me trouxe para o direito público, digamos assim, porque a faculdade naquela época era muito direito privado, direito civil, uma visão muito privatista. E então meu começo foi por esse caminho aí. E aí depois eu fui me distanciando, não fui me encontrando. Quando eu fui para o Detran, coincidentemente, assim, o direito de trânsito me trouxe essa questão da coletividade, do direito coletivo, né? Entendeu? De você pensar primeiro no todo do que em um interesse pessoal de alguém. Então foi a partir daí. Aí eu fiz concurso em 93 para a Procuradoria e assumi em 97. E aí, mas naquele começo da Procuradoria também foi outra frustração. Por isso que eu digo que o direito ambiental me salvou. Porque chegou em 2001, eu falei assim, eu vou desistir dessa carreira de procurador. Não, eu não quero mais direito na minha vida. Mas por quê? Não lhe agradava? Porque você, quando entra na Procuradoria, a Procuradoria é dividida em especializadas. Sim. Então, a minha primeira especializada era processo de aposentadoria, de licença-prêmio. Gente, não tem nada mais chato. Insuportável. Aí depois me botaram para a parte tributária. Aí foi que eu odiei mais ainda. Eu falei, eu vou desistir disso aqui, não dá pra mim, entendeu? Sim. E aí, em 2002, assumi o Nivaldo Brum, que é lá de Caicó, não sei se você conhece, como procurador-geral. Ele fez realmente uma pequena revolução na Procuradoria, aí ele criou essa Procuradoria da Defesa Ambiental, que a gente não tinha. Ele é uma pessoa que tem muita visão, assim. Falou, não, essa é uma questão importante, a Procuradoria tem que ter uma área ambiental. E aí ele criou e me botou lá. E eu falei, mas a gente não existia direito ambiental na faculdade. É verdade. Eu nunca tinha estudado direito ambiental na minha vida. Até o termo era pouco usado. Falava ecologia. Exatamente. Era algo vago. Era, muito vago. Aí ele fez, não, mas eu acho que dá certo pra você. Você vai pra lá, vou botar você lá. Então, e aí eu fui, pronto. E aí eu fui me encontrando realmente no direito ambiental. Por isso que eu digo que ele me salvou, entendeu? Quais foram os seus primeiros desafios? Como procuradora de defesa ambiental, naquele período, anos 90? Não, 2000. 2000, perdão, 2000. 97 você entrou, 2000. No começo era mais estudar, sabe, Cefas? Porque eu nunca tinha estudado.
Sim. Então eu tinha que começar a ler do mais básico, né? Naquela época estava se discutindo, mas já entrei se discutindo muito questão de protocolo de carbono, a questão das emissões, fui fazer um curso na CETESB, então eu já comecei um pouco por essa questão climática, né? Mas que os processos naquele período eram poucos, né? Era mais administrativo, judicial, você tinha pouca coisa. Sim. Mas assim, eu vou dizer, de 2010, assim, 2008 para cá, o negócio tem crescido assustadoramente, entendeu? É uma outra procuradoria. Nossa. É uma quantidade de processos assim gigantesca. Porque a questão ambiental ela foi permeando tudo, né? Sim, sim. Ela é uma questão transversal, então você passa a ter uma visão também quando você trabalha nessa área do Estado como um todo, porque todas as políticas terminam de uma certa forma fazendo interface com o ambiental. Isso. Toda política de desenvolvimento vai precisar de licença ambiental. Exatamente. Né? Que pode se desenvolver uma aqui. indústria. Tudo, toda política. Abrir uma nova rua, um conjunto habitacional. Questão de agricultura, né? A questão mesmo da gestão das cidades. Isso. Das áreas especiais, a questão do patrimônio cultural, porque a gente também faz patrimônio cultural, porque meio ambiente é compreendido meio ambiente natural, meio ambiente urbano. Ah, perfeito. E meio ambiente cultural. Né? Então, toda essa parte de patrimônio, por isso que eu me envolvi tanto com o processo do Hotel Reis Magos, né? Porque essa é uma competência minha como procuradora da área ambiental, entendeu? Então, a questão cresceu demais, a questão dos resíduos. Sim. Nesse período, a gente teve muitas legislações que a gente não tinha, né? Então, é uma outra dimensão hoje gigante a questão ambiental. Vamos falar alguns tópicos, mas já tem gente perguntando aqui. José Ivan Pinheiro, poeta. Boa noite, amigo. Poeta e jornalista Cefas Carvalho. Boa noite, Ivan. Continua ligado. Ivan é poeta da SPVA. Brito Silva, chargista. Boa noite, amigo. Valeu, Britinho. Continua acompanhando. Noemi Batista. Linda moça e lindo amigo. Abraços. Valeu, Noemi. Sempre um amor. Continua acompanhando. Carlos Lima, o Carlinhos BenTV. Assíduo do programa. Boa noite, Cefas. Vamos assistir direto da minha casa no Parque Industrial Emaús, Parnamirim. Olha aí, direto de Emaús. Emaús tem questão ambiental também. Vamos falar alguns aspectos, Marjorie, claro, da questão ambiental? Vamos. Eu lembro que eu entrevistei você para a PNTV de Pinto Júnior sobre o Hotel Reis Magos. Exatamente. Que é patrimônio cultural. Houve uma celeuma do Hotel Reis Magos, né? Para quem não se lembra, o Hotel Reis Magos era histórico e acabou sendo demolido. Houve um abraço, eu até fui fazer a matéria, um abraço simbólico que serviu como simbolismo, mas efetivamente não fez com que se mantivesse. Fala sobre sua experiência com aquilo. Poderia ter sido mantido? Poderia ter havido uma parceria público-privada? Quais são as impressões que você tem anos depois de o Hotel Reis Magos, que tanto valeu para o Natal, ter sido demolido, Marjorie? Uma tristeza imensa que eu sinto, né, por a gente ter perdido um patrimônio daquele valor, né, um patrimônio arquitetônico, né, um representante bastante significativo da arquitetura modernista, né, cheio de beleza, né, de potencialidades, né, e você perder aquilo para o mercado. Você perder aquilo para a grana que ergue e destrói coisas belas, não é? Como diz Caetano. Exatamente. Perder para uma gestão municipal, não é? Que transforma a cidade em mercado. Porque, então, assim, é triste você já perder o patrimônio. Algum problema aqui? Não, só colocar. É triste você perder o patrimônio, sim, né? Mas acho que é mais triste, talvez, ou mais grave, ou mais preocupante, você qual a causa. O que motivou aquilo ali? Quer dizer, simplesmente a especulação imobiliária. Uma gestão municipal que tem o dever de preservar o patrimônio da coletividade, porque um bem cultural é um patrimônio da coletividade, exatamente. Onde o senhor prefeito e sua gestão são meros administradores de um patrimônio que é de todos nós, não é? E ele entrega esse patrimônio, né, para a iniciativa privada.
para ela destruir, para fazer o quê? Até hoje passado 5 anos, agora, a gente tem um vazio urbano. Né? Um vazio urbano que espera o quê? A alteração do plano diretor, e a gente sabia que o Hotel Rismago ele também na época tinha essa simbologia muito grande, porque já vinha atrás do Hotel Rismagos a luta para a alteração do plano diretor, né? Para acontecer o que aconteceu. Você permitir a verticalização na cidade inteira, de Ponta Negra a Ribinha, com a destruição de toda a nossa paisagem, que é um outro bem cultural nosso, né? Você desfigurar a cidade inteira. Que é isso que a gestão Álvaro Dias fez. Ela promoveu, né, criou todo o arcabouço legal para permitir a destruição dessa cidade. Certo? Só veja que há 10 anos a gente não vai reconhecer nada da Natal que nós conhecemos. Assim, Natal já vem perdendo muito, né? Mas se esse plano diretor, aprovado pelo ex-prefeito Álvaro Dias, se efetivar na sua completude, nós teremos uma outra cidade. É assustador o que vem acontecendo. E não só do aspecto paisagístico, urbanístico, não é? De conforto térmico, porque na hora que você vai ter essa verticalização na cidade, você vai criar uma estufa nessa cidade, uma cidade que tem como uma das suas características esse vento, esse clima agradável, apesar do calor e tudo, não é? Mas além disso tudo, o novo plano diretor ele vulnerabiliza a cidade para as mudanças climáticas. Então, isso também é muito grave, porque a verticalização e a ocupação da orla vai fragilizar a cidade, vai expor a gente a todos os eventos extremos. Então, isso é muito grave. Natal é uma cidade que a universidade já mapeou e estudou, muito sujeita a altas inundações, elevação do nível do mar, um dos processos erosivos mais intensos que a gente tem no Brasil ocorre aqui. Então, como é que você pega e vai ocupar essa orla? Entende? Mais uma vez, pensando apenas no lucro imediato. Entendeu? Porque e uma política que vai contra tudo que está acontecendo no mundo, que é a desocupação da orla. Exatamente. Certo? Sim, países como a Inglaterra, eles compram de você para desocupar. E se você não quiser vender, o que ele faz? Se você não quiser vender, ele fala, beleza, mas não vai poder entrar para a sua herança. Você não vai, no dia que você morrer, volta para o Estado. Volta para o Estado. Entende? E aqui a gente está entregando esses espaços que são espaços de proteção. Um processo oposto, cidade, né? Um processo oposto. Sabe? Assim, o que a gente verifica é que a gestão da gente está há 100 anos atrás, primeira metade do século XX, de compreensão de política, de entendimento do que é uma cidade. Não teve evolução nenhuma, é só retrocesso que a gente tem aqui. Você permitir agora a ocupação da via costeira? Eu ia perguntar isso para você. Como está vendo? Permitir que se edifique a via costeira, que você vai ter todo um comprometimento da paisagem, numa área que é onde você tem um processo erosivo mais intenso. Ali são mais ou menos, você perde por ano 2,5 metros de praia. É assustador o processo erosivo na via costeira, e aí o prefeito autoriza a construção de edificações naqueles terrenos que são áreas de preservação permanente, altamente frágeis, entendeu? Que vão poder ser ocupados por quanto tempo? Porque qual é a velocidade que o mar vai subir ali e vai destruir tudo? Exatamente. Né? Uma área que era para ser de uso coletivo, né? Isso eu defendo desde 2009, 2010, que eu defendo porque houve um parecer do IBAMA, um relatório, IBAMA, CEMURD e AGU, no sentido de declarar aquelas áreas não edificantes na época, justamente reconhecendo que elas são áreas de preservação permanente, altamente frágeis, não tem mais capacidade de suporte, de receber edificações. E na época eu contestei esse relatório, e algumas pessoas interpretaram errado agora nessa discussão, mas eu contestei no sentido de dizer, não podemos deixar área não edificante, significa também área vazia. Sim. Certo? Área vazia é simplesmente você permitir que
ela seja ocupada lá na frente de outra forma, porque a gente sabe como as peças políticas e econômicas se movimentam nos bastidores. Exatamente. Então, a gente precisa ocupar com equipamentos públicos de baixo impacto. Então, todas aquelas áreas ali da via costeira, elas deveriam ter sido ocupadas com parques, com pista de skate, com um anfiteatro, entendeu? Para oferecer à população de Natal que não tem esses espaços de convivência, espaços públicos, espaços de lazer. Isso que deveria ter sido feito, entendeu? E não foi. E aí não foi, a gente vem nessa discussão inteira, esses anos todos, nunca ninguém se interessou de fazer, ainda consegui, não sei se você lembra, Marcelo Tinoco, a gente ainda conseguiu iniciar o projeto daquele espaço que era da Vale das Cascatas. Lembro. De se fazer ali um parque natural. Eu lembro disso. Marcelo Tinoco foi o último trabalho dele, ele apresentou esse trabalho, a gente discutiu muito isso. Ele fez esse projeto gratuito para o Estado, porque por uma questão de interesse público dele, que era uma pessoa que tinha um senso muito grande de coletividade, né? E a gente trabalhou, ele apresentou esse projeto em outubro e em janeiro ele morreu. Entendeu? Então, assim, foi terrível para o Estado, porque aí o que aconteceu? Capturaram aquele projeto dele, desfiguraram, transformaram aquele projeto, que era um parque, respeitando todo o meio ambiente natural, apenas organizando, sabe? E transformaram o projeto que foi feito a partir dali. Era um projeto que, na verdade, virou quase um clube privê. Entende? Tanto que não saiu. Não saiu, é. Porque o Estado também tem isso, né? A megalomania, né? Tudo aqui tem que ser megalomania. Tudo. E no final não acontece nada. Sabe? Então, assim, e hoje a gente... E aí eu vejo que eu tinha razão. Porque a gente não ocupou o espaço e hoje esse espaço foi agora liberado para a iniciativa privada para fazer edificações. Porque tem que haver uma ocupação sustentável, né? Uma ocupação cidadã. Não adianta só não ocupar. Não ocupar é um risco certo. Deixar o espaço vazio. Exatamente. Júlio, vamos falar sobre um tema bem atual, a engorda, a polêmica engorda da areia da praia de Ponta Negra. A gente já estava em diálogo para fazer entrevista, de quando a gente estava conversando para agora, foi justamente quando teve a chuva e a inundação. Foi um dos assuntos em Natal. Eu até pensei, mais um assunto para conversar com o Marjorie. Como é que você está vendo, obrigado, de maneira geral, tudo isso? Qual é a sua opinião, qual é a posição da Procuradoria em relação à engorda de Ponta Negra? Vou falar da posição da Procuradora. Tá, da Procuradora. Procuradoria responde o Procurador-Geral, Tá, né? certo. A minha posição, porque eu atuo nesse processo, Cefas, desde 2012. Sim. Você até viu, fizeram até um vídeo comigo, né, de bruxinha pela cidade e tal. Eu sou louca pelas bruxas, são minhas amigas, então não me senti nem um pouco ofendida. Mas as pessoas esquecem, porque a questão da memória é uma outra questão muito grave na cidade de Natal, né? Que se hoje o município de Natal estava pensando em alguma obra para salvar a Praia de Ponta Negra, se ele chegou a pensar nisso, isso foi decorrente de uma ação judicial ajuizada pelo Ministério Público Estadual através da doutora Gilca da Mata, onde o Estado entrou como litisconsorte nesse processo, né? E aí o pedido nessa ação, que nós atuamos, eu e a doutora Gilca, era para que, naquele momento onde houve o desmoronamento do calçadão, com aquelas marés altíssimas de 2012, né, o objetivo ali era obrigar o município a estudar qual era a solução para a Praia de Ponta Negra, porque a gente estava perdendo a Praia de Ponta Negra enquanto praia, né? Praia enquanto uma função de proteção e enquanto espaço recreativo, tá? Porque são as duas funções das praias. Sim. A gente estava perdendo isso. Então nós conseguimos, o juiz deu uma sentença favorável, obrigou o município a fazer esse estudo. Então, assim, as pessoas esquecem disso. Verdade. Esse estudo, que é o EVTA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que foi feito por uma empresa de Santa Catarina, que tem renome internacional, chamada Tetra Tech. Essa empresa entregou esse estudo em 2016 e esse estudo foi quem apontou que a solução para a Praia de Ponta Negra seria a engorda, que é o tecnicamente chamado de aterro hidráulico. Isso.
nesse momento, o Ministério Público Federal também já tinha entrado nesse processo. Então, éramos Ministério Público Federal, Estadual e o Estado do Rio Grande do Norte, através da Procuradoria, né, contra o município de Natal, tá? Tá. Então, nós conseguimos essa sentença favorável. A partir dessa sentença, contra o município esperneando, inclusive, porque o Estado entrou. Tá. Porque, qual era o meu argumento? Que a Praia de Ponta Negra é um patrimônio do Estado do Rio Grande do Norte. Sim. Um patrimônio paisagístico, ecológico, ambiental e cultural do Estado do Rio Grande do Norte. Sim. Não é só de Natal. Todo potiguar, toda pessoa nascida no Rio Grande do Norte se identifica com Ponta Negra. Tem uma memória, tem um sentimento de pertencimento e de identidade. Verdade. Com Ponta Negra, né? Então, e aí o município perdeu em primeira instância e também no tribunal recorreu, mas perdeu porque o juiz disse sim, o Estado está certo. Ponta Negra é um patrimônio do Estado do Rio Grande do Norte. Então, nós permanecemos na ação. Então, eu digo que esse processo Ponta Negra, ele é Deus e o diabo na terra do sol, sabe? De Glauber Rocha. Porque, assim, até determinado ponto, tudo aconteceu muito bonitinho, muito certinho, como deveria ser na gestão costeira. Porque a gestão costeira, tudo que acontece na zona costeira, essa gestão tem que ser integrada, democrática e participativa. Isso. Então, até o momento onde foi dada a licença, onde o município se requereu a licença, esse processo se deu assim. Porque todo mundo participava, os pescadores, os moradores, os barraqueiros de Ponta Negra, a gente fazia reunião mensal, não é? Para discutir o cumprimento da sentença, como que isso seria feito. Isso. Então, tudo foi muito bacana até aí. Esse estudo foi apresentado em 2016, que apontou, então, como solução a engorda de Ponta Negra, certo? Porém, esse estudo já alertava que a engorda exigiria previamente a adequação do sistema de saneamento, de drenagem de esgoto, certo? Não poderia ser iniciada a engorda sem essa adequação estar concluída. Aí vem 2017, o município entra com pedido de licença junto ao IDEMA, ao órgão ambiental estadual. O IDEMA, em 2018, entrega o termo de referência para o estudo de impacto ambiental. Sim. O estudo de impacto ambiental foi apresentado em 2022, 3 anos o município levou para fazer esse estudo. E esse estudo de impacto ambiental, ele repete a mesma coisa. A imprescindibilidade de se fazer a adequação. O que é que aconteceu? O município não fez a adequação prévia. Sim. Usou do mesmo artifício que usou para explorar uma jazida não estudada, não licenciada e não autorizada pela Agência Nacional de Mineração, que é a Defesa Civil declarou estado de calamidade e o município começou a fazer a obra de drenagem, sabe lá como? Nunca apresentou o projeto executivo ao órgão ambiental, entendeu? Sim. Então, o que a gente viu segunda-feira? Com licença da palavra, mas às vezes só um bom palavrão para sintetizar tudo. Sim. Literalmente deu merda. Não é? É isso que a gente viu. E estava previsto, né? Assim, estava previsto, anunciado, constante na condicionante da licença prévia que foi dada, consta lá. Então, assim, é um verdadeiro descaso, é uma verdadeira irresponsabilidade do município, sabe? Com a coisa pública, com o patrimônio público. E assim, movido por quê? Por interesses eleitoreiros, ficou evidente. Inclusive, eu fico tão curiosa porque no EIA-RIMA consta que a obra levaria 8 meses para ser concluída. Essa obra começou quando? Em setembro, no final de setembro. Toque de caixa, né? E outra coisa muito grave, né? Eu digo que esse processo, eu tenho dado algumas palestras nesse processo, até para as universidades, porque esse processo, o processo todo, né, desde o seu início, eu acho que ele é muito representativo de muitas coisas, né? Então, a partir do momento que foi expedida a licença prévia pelo IDEMA, a partir dali, tudo que não pode acontecer num processo de licenciamento, numa gestão de uma obra pública, aconteceu. Então, ele é um exemplo absolutamente negativo. De como não fazer. 100% de como não se deve fazer. Né? Porque ele passa por cima dos interesses públicos, ele passa por cima da coletividade, ele passa por cima da legislação, viola a legislação, despreza a ciência. Então, assim,
Meu Deus, aonde está? E por fim, aqui foi a cobertura do bolo, a dosagem de autoritarismo. Teve isso ainda. Do abandono dos princípios republicanos, dos princípios democráticos. Porque a partir do momento que o prefeito, juntamente com o atual prefeito, que então era deputado, né? E mais o séquito de secretários, ele invade o órgão ambiental. Foi um absurdo aqui. Né? O órgão ambiental do Estado de um outro ente. Né? Não tem nada menos republicano do que isso. Verdade. Certo? Aquilo ali tinha que ter tido uma reação da sociedade, porque aquilo é um ato de autoritarismo, de coronelismo. E a gente não viu isso. E aí esse autoritarismo ele vai crescendo, porque aí começou uma pressão do órgão, uma pressão exposta. Né? Não tem nem o prurido de se disfarçar, porque a pressão era exposta. Todo mundo sabia a pressão que o órgão ambiental, que os técnicos, que aqui eu deposito minha solidariedade, porque assim, alguns adoeceram do nível de pressão que estavam sofrendo, tá certo? Os técnicos do IBEMA. Culmina com 2 mandatos de segurança. Gente, mandado de segurança é para direito líquido e certo. Qual era o direito líquido e certo que a prefeitura tinha, entendeu? De obter uma licença quando não tinha cumprido todas as condicionantes que o órgão ambiental tinha exigido. Isso. A licença prévia saiu com 50 condicionantes a serem cumpridas. Quando o prefeito invade o IBEMA, faltavam 17 que nunca tinham sido cumpridos. Aí ele entra com mandado de segurança, o IBEMA emite a licença de instalação e de operação. Quando ele começa a operar a jazida, 3 dias depois ele diz que dentro da jazida só tem conchinhas. Aí me chama muito a atenção isso, Cefas, porque tanto esse estudo de viabilidade técnica que foi feito, entregue em 2016, o EVTA, quanto o estudo de impacto ambiental, então foram praticamente 7 anos de estudo. Isso. Esses 2 estudos apontavam, eles analisaram todas as jazidas existentes naquela área, tá? Vamos dizer, de Ponta Negra ali, do Morro do Careca, até Praia dos Artistas ali, Farol de Mãe Luísa. Tudo que existia de possibilidade de jazida ali, encontraram várias, mas a única que realmente ela tinha, porque você precisaria da granulometria muito parecida para que você mantivesse o perfil praial da praia. Isso. Que esse era um desejo de todos. O que é o perfil praial? É que a praia, ela continuasse sendo uma praia de banhista, de surfista e da pesca. Isso. Porque é basicamente o que Ponta Negra é. Exatamente. Né? Então você precisava garantir isso. E também garantir o volume de sedimentos. Naquele momento a gente precisava de 1 milhão de metros cúbicos para engorda, mas a gente sabe que devido às correntes, ali é mar aberto, você ia precisar fazer a reposição num período mais curto do que o normal. Então você tinha que ter uma jazida que tivesse sedimentos para essas renovações, esses monitoramentos que seriam feitos, né? E lá, os 2 estudos apontavam que lá você teria, no mínimo, 5 milhões de metros cúbicos. Então você teria sedimento para ir fazendo as reposições futuras. Aí, de repente, em 3 dias que o município começa a operar lá, a empresa diz que não tem nada, só tem conchinha do mar. Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto é, por que o município nunca foi em cima dessa empresa? Exatamente. Porque isso é um erro tão básico. E foi feito com dinheiro público. Essa empresa ganhou milhões com esses 2 estudos. Você ouviu falar alguma coisa? Eu nunca ouvi falar que alguém foi atrás dessa empresa. Né? Então, já me causa espanto. E aí, isso foi mais ou menos dia 3 de setembro. Entre o dia 12 e o dia 19, o município contratou uma tal de Caruso, que também não é daqui. Essa empresa Caruso identifica uma nova jazida, não estuda, que são coisas bem diferentes. Identifica, dia 19, o município decreta estado de calamidade, certo? Dizendo que precisa intervir imediatamente, e a Defesa Civil dá um parecer.
No dia 20, ele baixa o decreto, eles pegam o decreto. Dia 21 à noite, um sábado, ele começa a operar uma jazida. Sim, neste mesmo dia, ele, empreendedor, porque ele é um empreendedor, ele se autodispensa do licenciamento ambiental da jazida. Onde já se viu isso? Que anomalia jurídica é essa? Foi desse jeito. Então, assim, foi desse jeito que tudo aconteceu. Então, se isso não é autoritarismo, assim, é o abandono do Estado de Direito. Ele se autodeclara dispensado do licenciamento, porque a hipótese de dispensa de licenciamento, ela tem que ser requerida ao órgão ambiental. Ele é que vai analisar e vai dizer, nesta situação você está dispensado do processo de licenciamento, mas não o empreendedor, entendeu? Que Estado de Direito é esse? E aí, para culminar, quando eu emito um parecer mandando suspender aquela dragagem que não tinha sido licenciada, de uma jazida que nunca foi estudada, que não foi autorizada pela Agência Nacional de Mineração, que não passou por licenciamento ambiental, não é? E que configura um descumprimento à licença, porque a licença dizia que ele tinha que operar com a jazida lá em frente ao farol de Mãe Luísa. Exatamente. Né? Então, aí eu virei bruxa e ele entrou com um mandado de segurança, outro mandado de segurança, o município entra e o juiz proíbe o IDEMA de fiscalizar. Gente, isso não é a suspensão do Estado de Direito. O órgão ambiental, cuja função, uma das suas funções primordiais para a qual foi criado é a fiscalização, ele está proibido de fiscalizar. Isso existe no Estado Democrático de Direito? Isso é um absurdo. Então, assim, eu tenho falado muito isso porque eu tenho me preocupado muito porque a gente vê o autoritarismo se infiltrando e contaminando muito os setores, a sociedade. Esse autoritarismo, ele ainda está aqui. O governo Bolsonaro acabou, mas ele segue, entende? E a gente está vendo isso dentro do judiciário. Porque isso é uma decisão autoritária. Sim. E eu digo isso sem medo. Sem impedir um órgão fiscalizador de fiscalizar. E aí a obra segue como seguiu, sem nenhuma fiscalização até agora, com quase 90%. E segundo, aconteceu o que aconteceu com uma chuva de 40 milímetros. Exatamente. Não é? Então, assim, é muito grave. Esse processo, ele é muito grave. Sim. Ele é muito simbólico também, não é? Desse estado de autoritarismo que a gente está vivendo. Perfeito. Disfarçado, mas vivendo. A gente vai falar mais sobre isso. Esse tema da engorda não acabou, não. Tem um monte de gente comentando aqui. Eliane Regis. Ela é competente em tudo que faz, maravilhosa. Valeu, Eliane. Continua acompanhando aqui. Tácito Costa, um dos maiores jornalistas do estado. Oh, que honra, viu? Meus dois queridos aí, amigos. Tácito é maravilhoso. Se o Rio Grande do Norte tivesse mais Marjores, o nosso estado não estaria nessa situação degradante. Essa mulher daquelas, imprescindíveis. Parabéns pela entrevista, Cefas. Valeu, Tácito. Tácito é um querido, grande jornalista, grande figura humana. Demais comigo. Aí. Ótimo leitor também. Valeu, Tácito. Conceição Souza, boa noite. Minha querida procuradora, estou assistindo daqui de casa. Que bacana, Conceição. Ela é competentíssima, conheço de perto o trabalho dela. Valeu, continua acompanhando. Obrigada, aqui. Gente. Você sabe que foi Tácito quem me apresentou a Mia Couto, que é uma das minhas paixões, né, de literatura. É? Ele que me deu o primeiro livro, acho que quando, Tácito, João Amado, 99, eu acho, por aí, 2000, ele me deu Terra Sonâmbula. Nossa. E a partir daí, Mia Couto virou uma das minhas grandes paixões. Que bacana. Foi ele, graças a Tácito. Tácito é tão generoso, ele dá livro de presente, ele dá dicas. É verdade. Ele publica as dicas no Facebook, eu anoto todas as dicas. Todos os dias. Dica de filme também, ele é ótimo cinéfilo. Também, é. Valeu, Tácito. E tem duas perguntas aqui de Carlos Lima. Vamos ver qual é o primeiro. Uma, você já falou, mas a pergunta de Carlos é bem explícita. O que você acha de Gilca da Mata? Gilca da Mata, eu acho ela uma excelente promotora, muito competente tecnicamente, muito comprometida com a questão ambiental. Acho que ela é uma das vozes mais ativas que a gente tem no Ministério Público, historicamente, né? Historicamente. A cidade deve muito a ela. E eu que me chama a atenção, porque isso muito com os promotores e membros do Ministério Público, né? Porque muitos não são potiguares, né? Gilca mesmo, ela é de Brasília, ela não é daqui. Ela é de Brasília? É. Eu não sabia que ela era brasiliense. Né? Então a gente tem muitos promotores e procuradores
que atuam em defesa da cidade, com técnica, com juridicidade, com paixão, coisas que a gente não vê nos próprios potiguares. É incrível isso, Santo né? de casa não faz milagre, né? Porque, assim, a gente precisa ter mais apaixonados e amantes da cidade, né? Para cuidar dessa cidade, porque essa cidade está muito mal cuidada. Tá. E parafraseando, Tasso, mais Marjores e mais Gilcas no Ministério Ou Público. mais mulheres, vamos dizer assim. Isso, mais mulheres. E, muito bem. E Carlos Lima tem outra pergunta aqui. Aqui no Parque Industrial estão desmatando grande parte da Mata Atlântica, entre o Rio Pitimbu e o Parque Industrial. Leia-se, Ecocil. E irão fazer um grande condomínio. O que você sabe a respeito? O que você acha disso? Olha, eu acho que a lei não diz isso. A lei autoriza, a nossa lei da Mata Atlântica, ela autoriza que uma parte da Mata Atlântica, dependendo do estágio regenerativo, ela possa ser desmatada. Sim. Tá? Exige uma compensação ambiental por isso. Eu, particularmente, defendo, e há 2 anos atrás participei até do congresso da rede da biosfera da Mata Atlântica, e uma das minhas proposituras lá era que a gente precisava mudar a lei. A gente precisava ser desmatamento zero da Mata Atlântica. A gente já perdeu Mata Atlântica demais. Demais, verdade. Demais, entendeu? A gente não pode mais perder. Até porque a Mata Atlântica, ela está na zona costeira, que a gente precisa proteger cada vez mais por causa das mudanças climáticas. Então, e assim, a gente precisa, hoje, acho que a questão climática, ela é um imperativo moral, né, um imperativo ético da sociedade. Sim. E ela precisa estar acima de qualquer política. Todas as políticas precisam se guiar pela questão climática. Então, se há 20 anos atrás havia um entendimento de que era possível eu desmatar num percentual X, Sim. eu acho que hoje, diante da questão climática, a gente não pode mais permitir desmatamento nenhum. É desmatamento zero para mim, tá? Até porque o Brasil, a grande fonte de emissões do Brasil, ao contrário de outros países, é desmatamento. Então, o que a gente precisa frear é o desmatamento. E esse desmatamento, ele está solto aí. Então, assim, esse empreendimento da Ecocil eu conheço, existe um processo judicial tramitando, então prefiro não entrar em detalhes, já que é um processo judicial que está tramitando, mas, por princípio, eu diria isso, que a gente precisa mudar a nossa visão. E assim, para mim é desmatamento zero da Caatinga, é desmatamento zero da Mata Atlântica, é desmatamento zero do Cerrado. Mas esse desmatamento, o Cefas, ele está cada dia num crescendo, sabe? Contra toda a tragédia que a gente está vendo acontecer no mundo. Né? A gente essa semana, da semana passada para cá, só esse ano que a gente já viu de efeitos danosos, desastrosos, trágicos das mudanças climáticas, causando. E aí no estado a gente tem uma questão mais séria ainda, que é no Nordeste, que é a questão das eólicas. Era a minha próxima pergunta. Então pronto. Vamos lá. A questão das eólicas, para quem não se lembra ou não sabe, a energia eólica, a princípio, foi considerada sustentável, mas tem todo um impacto sobre as populações, sobre comunidades pesqueiras. Então é algo complexo, não é, Marjorie? É algo complexo, mas é extremamente danoso, e eu acho que a gente precisa desmistificar a questão das energias renováveis. Sim. As energias renováveis, elas chegaram como energia limpa e, de fato, ela a sua fonte é limpa. Então, a gente precisa diferenciar o que é a fonte da energia e o que é o seu processo de produção e de distribuição, que são coisas diferentes. Então, de fato, a fonte é limpa, que é o vento e o sol. Porém, o seu processo de instalação e o seu processo de produção é extremamente danoso. Então, são coisas diferentes. E até hoje, de uma forma geral, o conhecimento que predomina na sociedade é de que é uma energia muito boa, que ela não faz mal a nada. Quando, na verdade, o que a gente tem hoje, Cefas, é uma tragédia silenciosa acontecendo no Nordeste brasileiro. As energias eólicas estão destruindo o Nordeste. Isso aqui que eu estou lhe dizendo, daqui a 20 anos vocês vão verificar que eu estou certa. Porque o desmatamento,
a destruição da biodiversidade do Nordeste, a destruição da vida das comunidades nordestinas, da saúde das pessoas que moram no entorno dos parques, é alguma coisa assustadora, entende? E essas pessoas, agora elas começaram a ter voz, a conseguir falar sobre isso. Até porque os contratos de arrendamento que as empresas geólicas faziam com os donos das terras ou os poceiros, tinha uma cláusula de sigilo que impedia que eles falassem. Nossa. Então eles tinham muito medo de falar. Né? A gente conheceu esses contratos alguns anos atrás, assim, só conseguia um ou outro. Hoje não, hoje, porque no início eles não acreditavam, porque as empresas geólicas, elas chegam nesses municípios prometendo que crescimento econômico, tudo de bom elas prometem. E as pessoas são carentes de tudo. Claro, não é? sim. Então elas acreditam. Mesmo a gente chegando, porque logo no começo a gente começou a descobrir que isso já estava acontecendo na Europa, alguns danos, ainda não provados cientificamente, porque não havia nem tempo de estudo. Sim. Mas no direito ambiental, o princípio da precaução deve prevalecer. Na dúvida, não se pode permitir. Não se faz, tá. Mas esse princípio foi abandonado, né? Então, as comunidades não acreditavam nas promessas de dinheiro, de crescimento econômico, de tudo. Então, de não trabalhar, olha, eu arrendo minha terra, vou ganhar aqui tanto. E a premissa é só vento mesmo, né? Acho que deveriam pensar isso também. Exatamente. Não vai afetar, é só vento. Afetar. Só que aí, ao longo dos anos, elas foram descobrindo que elas não podiam criar os animais, elas não podiam mais ter direito, elas iam perdendo, os pequenos agricultores, eles perdem o direito de ter empréstimo, ele perde o direito de se aposentar como pequeno agricultor, mesmo se ele arrendar 20% da área dele, ele não precisa nem arrendar toda. Nossa. Ele perde. Então ele começou a sentir os impactos e os efeitos daquele arrendamento, da entrega do território dele, né? Aí você começa a ter uma quantidade de gente imensa nesses municípios, tem o famoso filho dos ventos, né? Porque chega aqueles milhões de homens durante o período de instalação e engravida as meninas. Chega as promessas de que durante de que vai ter muita gente circulando ali, muito dinheiro, muita gente se desfaz do pouco que tem para investir numa pousada, num restaurante, e quando passa Acaba o fluxo. acabou tudo. Ficam acabou. 3, 4 pessoas trabalhando naquele parque eólico e não tem mais nada. É verdade. Entende? Então, as pessoas perderam suas propriedades e perderam sua saúde. Então, hoje a gente já tem 2 doenças catalogadas, que é a doença, o vibroacústico e a doença da turbina eólica. Tá? E que são doenças gravíssimas, certo? É coisa assim, quem vive junto de um parque eólico, 60% a 70% dessas pessoas, todas estão doentes. Que número É uma coisa assustador. Assustador, eu tenho tudo isso. O ano passado, o Ministério Público Federal promoveu um curso na Paraíba com a Fiocruz. E assim, os dados que a Fiocruz passou pra gente são assustadores. Entende? É muito grave o que está acontecendo. O que a gente está vivendo no Nordeste hoje é um colonialismo verde. Porque todas são empresas transnacionais que arrendam essas terras por valores irrisórios. Muitas das vezes os possuidores não recebem nada, ou recebem R$200, R$100, R$300, tá certo? Quando ele achava que ia receber 4 mil, 5 mil, entende? Os contratos de arrendamento, eles são feitos normalmente de 25 a 50 anos, podendo ser renovado por igual período, sem a autorização do possuidor. Nossa. Automaticamente. Ou seja, as empresas transnacionais, elas ficam com o direito à terra e a tudo que a terra tiver durante 100 anos. Isso é uma questão, inclusive, de segurança nacional. Entende? São muitas coisas que estão em jogo. Nossa, eu não sabia desse grau de... Para fotovoltaica, para solar, você tem que desmatar toda a caatinga. Então, como é que a gente está falando de emissões de carbono, que a gente precisa descarbonizar, que nós precisamos reflorestar e a gente autoriza, olha, um contrassenso. A gente precisa de energia limpa, mas se a energia limpa desmata, a gente precisa mais de floresta, porque floresta sequestra carbono, entende? Exatamente. Então, assim, a conta não fecha. A conta não fecha.
E o nordestino, ele está vivendo essa tragédia, ele está sendo colonizado pelas energias renováveis. É um processo de expropriação de terra que está acontecendo. É muito grave. Eita. Uma hora já? Uma hora? Nossa, passou voando. Eu tinha mais... Gostaria de falar só antes de a gente fechar. Não, mas não vai fechar agora não. Mas então, vai. Então vamos lá. Tem pergunta aqui e tem comentário. Sérgio Pinheiro, boa noite, sucesso ao programa, valeu Sérgio. Sérgio é policial antifascista, já foi do Simpef, valeu Sérgio. Sérgio Luiz Viana Bezerra, parabéns pela entrevista e pela competente convidada, sou admirador seu. Valeu Sérgio, fica sempre com a gente aqui. E Carlos Lima, o Carlinhos Bem TV, com quem trabalhei em Mossoró, no Moçoroense na Gazeta do Oeste, mais uma pergunta. Marjorie, como ficaram as ZPEs e ETAs? As ETAs aqui em Emaús. Ele em Emaús. Como é que ficaram as ZPE em Emaús? Não, essa daí eu realmente não sei responder direito. O que ele está perguntando é as áreas especiais de interesse paisagístico e turístico. Acho que é isso então. A AETEPS. Então é isso. Mas as AETEPS, basicamente, elas são todas, essas que foram regulamentadas, são todas aqui no litoral, que vai de Ponta Negra a Redinha. A questão dele é Emaús, ele está preocupado com Emaús. Emaús, eu confesso que eu não sei. O que tem razão é se preocupar, né? Carlinhos está preocupado de onde ele mora. Se todo mundo fosse como ele... Ele tem toda a razão de se preocupar. Mas, Júlio, dá tempo ainda de fazer umas 3, 4 perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta mais macro. Desde a questão da Terra plana, existe uma espécie de negacionismo mundial. Virou uma epidemia de uns anos para cá. No entanto, fatos como os incêndios em Los Angeles devastaram mansões de Hollywood, mostram que a crise climática mundial é um fato. Como é que você, como procuradora do meio ambiente, como pessoa especialista, vê isso? Ao mesmo tempo que as pessoas negam a crise ambiental, elas são obrigadas a ver no noticiário fatos como as enchentes em Porto Alegre, incêndios em Los Angeles. Como é que você avalia esse paradoxo? Acho que é justamente como é que tudo isso está acontecendo e o negacionismo segue. Pois é. Ou o conformismo. Você acha que é conformismo? Não sei. Outro dia eu vi um debate sobre isso, sabe? E eu não sei, mas assim, é uma coisa que nós da área, a gente sempre se questiona. O que falta para tocar as pessoas? Porque assim, se dizia muito até há pouco tempo atrás que os discursos eram meio catastróficos e que isso não atraía, isso afastava. Porque um discurso catastrófico, ele tem uma pulsão de morte e que você às vezes termina rejeitando, né? Porque a gente se atrai mais pela vida, né? E aí se discutia muito, e eu, nesse ponto eu acho que está certo, como a gente usar a arte para sensibilizar as pessoas para essa questão climática, né? Mas antes que a gente avançasse nisso, os eventos extremos eles começaram a acontecer, porque eles não estavam previstos para agora. Tudo isso era previsto para acontecer depois de 2030. Houve uma grande antecipação. Então, realmente, até os cientistas do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reúne 198 os maiores cientistas do mundo, né, nessa questão, eles estão todos assim, sem saber o que foi que aconteceu, que todos os eventos foram antecipados. Não estavam previstos para acontecer agora, né? A gente sabia que tudo isso iria acontecer, mas não agora. Então, assim, a gente volta à pergunta, como sensibilizar as pessoas para isso? Como? Porque agora a gente tem um fato real, a gente tem a tragédia na nossa cara. Mas se você olha, Cefas, para a tragédia de Gaza, para o genocídio de Gaza, e as pessoas não se sensibilizam, onde está a nossa humanidade? É o que a gente deve se perguntar, porque eu tenho uma angústia profunda com essa questão de Gaza, e todo dia eu me pergunto, onde está a nossa humanidade? Como as pessoas podem não se envolver, não sofrer, não gritar, não ir para a rua? Como a gente pode estar assistindo em tempo real o que está acontecendo em Gaza? Está havendo uma crise de empatia, Marjorie? Você acha que as pessoas não tomam... Se é que algum dia foram, mas você acha que hoje está pior? Parece, né? Eu acho que a gente vive uma grande crise, acho que é uma crise ética,
ou uma crise humana que gera e que é pai e mãe de todas essas outras crises ambientais, climáticas, ecológicas, né, que nós estamos vivendo. Talvez isso tenha a ver, sei lá, com essa desconexão da gente da natureza, né? Você sabe, não sei se você já ouviu falar dos direitos da natureza. Os direitos da natureza, eles se contrapõem ao direito ambiental. Porque o direito ambiental, apesar de tudo, ele é um direito centrado ou assim, parido pelo antropocentrismo. Né? Ele tem, então, o meio ambiente como um recurso. Isso, exatamente. Como alguma coisa que eu posso com utilizar. Algo benéfico para o ser humano. Como alguma coisa que eu posso ir lá utilizar, tudo bem, eu não posso destruir, mas eu posso utilizar até determinado limite. E os direitos da natureza, ele nasce justamente dessa crise, porque isso provou que esse direito ambiental, embora muito bonito, embora muito importante, foi até determinado ponto, ele não foi capaz de impedir essa crise que a gente vive hoje na humanidade. A crise climática que está instalada, não é? A crise humanitária que está instalada, não foi capaz. Então, os direitos da natureza, ele vem dizer o seguinte, nós precisamos voltar, ele é muito baseado nos conhecimentos dos povos tradicionais, dos povos ancestrais, né? Nessa relação de bem viver, né? Que eu sou você, eu sou nós, entende? Ele é muito baseado nisso. E no sentido de que a gente tem que mudar a perspectiva, ou seja, a gente precisa fazer um giro paradigmático para passar a sair do antropocentrismo para o ecocentrismo. Nós somos natureza, nós precisamos nos sentir parte da natureza. Talvez se a gente se sentir parte, a gente mude a relação com a natureza, tá? E com o outro. Não é? Porque assim, a desconexão da natureza, ela chegou ao ponto que nós também nos desconectamos com o outro. Sim. Porque a falta de empatia com o outro, com o sofrimento, com a dor do outro, é um elemento de desumanização. Sim. Então, a gente precisa se reconectar até com esse outro que a gente perdeu. Então, os direitos da natureza, ele vem trazer essa nova perspectiva, sabe? E a gente aqui no Natal, ano passado, a gente começou a discutir a perspectiva de fazer, de reconhecer o Rio Potengi, por exemplo, a gente foi criado um fórum para proteger o Rio Potengi, de ter o primeiro bem da natureza como sujeito de direitos, porque o direito da natureza, ele vem promover, do ponto de vista jurídico, reconhecer que a natureza é sujeito de direitos como eu e você. Os animais, o rio, a montanha, a praia, a onda, ela tem o mesmo direito de existir que eu. Então, isso, de uma certa forma, por um outro lado, ele leva a um decrescimento econômico. Sim. Porque, assim, o crescer ilimitado, ele provou que ele vai levar a gente para uma tragédia, para uma catástrofe. Não é? E, assim, então, se eu entendo que o rio precisa seguir o seu fluxo, que ele tem o direito de crescer, então ele também vai me interromper o meu crescimento aqui. Exatamente. Então, assim, é um movimento bonito, sabe, Cefas? A gente já tem mais de 40 países. Eu não conhecia, mas não a conhecia. gente tem mais de 40 países hoje que já tem. Existe um programa na ONU, que é a harmonia na natureza. Esse programa da ONU está sendo preparado uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza. Então é um movimento crescendo. O ano passado a gente fez a primeira palestra aqui sobre isso, com o professor Fernando e a professora Vanessa Rasson, que representa o Brasil na ONU nesses direitos da natureza. Eles são os fundadores, os criadores, assim, digamos. E aqui, o ano passado, eu também fiz a primeira palestra na universidade, levando para a academia esse tema, né? Porque a gente precisa evoluir nesse sentido, que é se reconectar com a natureza, porque talvez a gente não tenha outro caminho, a não ser isso, né? Não vai ser Mad Max. Bom, aí... Sobre essa questão da gestão da cidade, a nova pauta, e aí eu acho que é importante a gente trazer, Sim. é a questão da pracinha da Ângelo Varela. Isso. Que a prefeitura... Que acho que foi a última pedra que Álvaro Dias jogou na cidade e na comunidade, que é entregar a pracinha da Ângelo Varela, de um bairro tradicional, histórico, muito mais residencial, um lugar de muita paz, porque ali no pé do Parque das Dunas, da Mata Atlântica,
não é? Que ainda guarda características muito genuínas de Natal, né? E entrega para a Igreja Católica construir uma igreja. Você destruir uma praça para colocar uma igreja católica. Primeiro você destruir um espaço que é democrático, includente, laico, como o país é laico. Exatamente. Não é isso? Entende? Que é um espaço da coletividade de todas as pessoas, um espaço público, para você destruir isso, para entregar para um uso restrito. Eu não vou dizer que é privado, porque as pessoas não pagam para entrar na igreja, mas é um uso restrito. De uma crença específica. Os católicos poderão frequentar aquele espaço. Sim. Então você está tirando da grande maioria da população para privilegiar apenas um grupo social. Né? Aquela praça, ela é um patrimônio cultural, que a Constituição diz que patrimônio cultural é tudo aquilo que guarda, onde que você tenha identidade e sentimento de pertencimento com aquele bem. Isso já é patrimônio cultural. Sim. Então todos os moradores do bairro de Tirol, eles guardam esse sentimento de identidade e de pertencimento com aquela praça. Sim. As pessoas vivem ali, tem uma história ali. A gente fez reunião lá na pracinha semana passada e tinha 3 gerações ali que moravam ali, a avó, a filha e os netos agora vivendo naquele bairro. Isso não pode ser destruído. Né? E assim, e outra coisa, além do prefeito ter feito isso, também fez sem um processo licitatório, porque se ele quer construir um templo, ele desafetar uma área que é pública, que é de todo mundo, que é da coletividade, da sociedade, para entregar para um único grupo, ele tem que licitar. Por que a Igreja Católica? Por que não as religiões africanas? Isso. Por que não a evangélica? Por que não a religião espírita? Por que para a religião católica? Exatamente. Certo? Então, assim, são absurdos em cima de absurdos. E a arquidiocese, ou a paróquia de Santa Terezinha, que é o proponente, que é quem está por trás disso tudo, e me chama a atenção, e eu falei isso, porque o padre lá, que está encabeçando, ele está indo contra os próprios princípios do Papa Francisco, que é um grande humanista, e olha que eu não sou católica, hein? Mas ele é um grande humanista, é um homem que eu respeito e admiro. Porque há 10 anos atrás, não é? Você conhece a Laudato Si? Sim. Conhece, né? Que é uma encíclica belíssima, linda, né? É um libelo de humanismo, de solidariedade, de ética coletiva. Então, essa posição está indo contra tudo, porque o Papa Francisco ali, ele diz que esses espaços de preservação, uma praça arborizada, você destruir ali aquelas árvores que tem décadas e décadas, talvez até mais de 100 anos, entende? Para destruir tudo isso, para ceder para uma igreja. Que pode ser construído em outro lugar. Contra os princípios da própria igreja. Está indo, tá certo? Depois você está comprometendo o conforto térmico da cidade, porque a cidade, o bairro de Petrópolis, ele já é uma ilha de calor, mapeada pelos cientistas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de praças, a gente não precisa de mais de igrejas. No bairro de Tirol você tem quatro igrejas, em Natal você tem 1.400, quase 1.500 templos. E você tem 300 e poucas praças. Então, olha a desproporção. A gente precisa de praça é lugar de encontro. Isso. É lugar democrático. Coletividade. Olha, são os 2 espaços mais democráticos, são as praças e a praia. Não é? E também lugares de resistência, porque quando você tem movimento social, quando você quer resistir, você vai para as praças, não é? Exatamente. E a praia, como tradicionalmente, historicamente, um lugar de invasão, olha o que Álvaro Dias fez nas nossas praias, é um processo de invasão. É um processo de invasão, de destruição e de invasão do coloniador em cima do nativo. É isso que está acontecendo. E essa praça ela é muito simbólica, porque eu falei, se a gente permitir que isso aconteça, quantas praças outras serão destruídas por interesses particulares? Porque o que está guiando, o que está por trás disso é interesse particular. A gente sabe disso. A gente não pode, a gente precisa. Eu convoco, convido, imploro à sociedade que se junte nessa luta. Porque se hoje é a Praça Assis Chateaubriand, lá na Ângelo Varela, amanhã é a praça do seu bairro que você vai perder. A gente precisa construir um movimento ao inverso. Vamos exigir florestas urbanas. Vamos exigir
é a arborização na nossa cidade, porque as ondas de calor virão aí cada vez mais intensas. O professor Carlos Nobre, você sabe quem é, né? Que é um dos maiores climatologistas do mundo. Ele fala, olha, as enchentes, os incêndios, eles vão encher mais os olhos, eles causam aquelas grandes tragédias, mas eles não vão matar tanto quanto as ondas de calor. As ondas de calor serão, assim, será o verdadeiro assassino das mudanças climáticas. E já está começando, né, isso? Na Europa, Exatamente. no verão europeu, morrem pessoas. Exatamente. E principalmente tem a questão do racismo ambiental, né? Porque quem vai morrer, quem vai mais sofrer, são as classes menos privilegiadas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa arborizar a cidade, a gente precisa de praça e não de igreja. A gente ora debaixo das árvores. Perfeito, ótima frase. Marjorie, por mim eu ficava até meia-noite batendo papo. E eu também. E fazendo pergunta, mas a gente chegou a mais de 1 hora e vai ter que liberar. Daqui a pouco tem Sueldo Soares aqui nesse palco. Olha só. Grande Sueldo Soares, 21 horas aqui no Bardalos. Posso só ler um poema? Claro. Que eu acho que poesia é fundamental. Isso, E a gente sempre precisa trazê-la. fique à vontade. E como a gente falou dos direitos da natureza... Poema seu ou de outra pessoa? Não, eu não sou poeta, quem dera. Acho que eu não estaria aqui. Aqui na procuradoria, né? Aqui no bar, com certeza. Mas eu acho que é porque esse poema, ele fala sobre isso que eu falei, dos direitos da natureza, dessa necessidade que a gente precisa ter de se reconectar com a natureza, né? Humana e não humana. Isso. É isso? Com todos os seres vivos, para que a gente possa viver em harmonia. É o que... Então, é um poema de Cecília Meirelles. Ela diz assim: tudo é vivo e tudo fala ao nosso redor, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar. Porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério. Muito Nossa, obrigada. que bonito! E com Cecília Meirelles, lida por Marjorie Madruga, a gente termina esse Conversa Botequim. Marjorie, Muito obrigada, Cefas. muito obrigado por ter aceitado. Em nome da equipe, nossa equipe, José Agro, produtor e filmmaker, Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais, muita gente bacana aqui no Bardalos, Adélia Costa, presidente da SPVA aqui, Flávia Arruda da SPVA, pedagoga, escritora aqui, João Dantas da IPA Editora, apoiador do programa, Marcelange aqui, um monte de gente bacana aqui. Rosa Regis, cadê Rosa Regis? Tá aí, Rosa Regis aqui. Rosa Regis, tudo bom? Olá, muita gente bacana aqui, tudo bom? Tássio Fontinelli fazendo barulho lá fora, ex-presidente da Samba. Oba, daqui vamos beber com o pessoal. Um brinde a todos e até o próximo Conversa de Botequim. Obrigada, Marjorie, obrigado a todos e todas. Obrigada eu. Foi